No livro Chico Xavier Pede Licença, há uma mensagem de Emmanuel, e esse supracitado é de Espíritos Diversos, em que o supracitado benfeitor vai falar um pouquinho do campo da gleba da vida. E ele vai dizer que quando o semeador, consoante a palavra sagrada saída da boca do Cristo, saiu para fazer insementação, ele não fez alguma exigência ou requisitou um suporte, um ferramental, um apanágio, e ficou aguardando isso ser atendido para ir semear e fazer o que precisava ser feito. Não, ele se levantou do próprio ócio, daquilo que seria mais razoável ou cômodo para ele, e foi ao encontro do trabalho. E ao entregar e colocar essas sementes na terra, não havia uma restrição, seja da possibilidade ou da contramão daquilo que ele receberia desta terra, o que ela tinha de preparação, recurso, diferencial. Não. Essa semente foi jogada numa doação, numa renúncia, e ali esperaria um momento que fosse viável para que a germinação e o crescimento ocorresse. Que esse semeador não acompanharia, porque o objetivo dele era semear, sabedor de que o desenvolvimento e a frutificação pertence a Deus. E nesse desiderato ele auxiliou a ave que estava ali necessitada de um alimento, faminta, auxiliou algum mamífero que estivesse ali precisando de ajuda, algum inseto, socorreu o terreno balizado e próximo, onde havia pedra e erva daninha, espinheiro, madeirite, e retirou. E quando é feita uma análise dessa passagem, não há um indicativo de que a semente que havia caído entre sarça, entre ervas que prejudicariam seu desenvolvimento, entre calhau, pedroso, que isso não viabilizaria o seu desenvolvimento. Vai ter uma aclaração que houve uma abafação dessa semente, mas isso não
as asfixiou e matou. E deixa entrefrestado que, num momento oportuno, aprazado, poderia haver germinação e subsequente crescimento dessa semente lançada. E essa questão da saída do meu ócio é curioso, porque hoje eu acordei com uma certa indisposição e quando eu estava no que fazer, eu inclusive ouvi uma pregação nesse período que eu tinha um tempinho de manhã e me encontrou uma prostração e eu percebi que eu precisava dormir um pouco. Eu deixei na pregação acontecer enquanto eu sentei no sofá para tentar fazer esse repouso que o meu organismo imperiava, por alguma necessidade de resquício, que eu percebi que se eu não fizesse esse momento, eu não funcionaria naquilo que eu precisasse fazer no subsequente. Daí deixei o relógio na minha frente para que num horário, num prazo, eu já levantasse para ir em busca do trabalho nobre que preciso encetar e vigiar para não fugir dele, para abraçá-lo e seguir e avançar com ele. E seja pelo fato do relógio ele estar um pouco virado para o lado, eu achei que era dada a hora e era outra, à frente. E percebi que eu havia ficado um tempo a mais no repouso. Logo eu levantei, fui em busca daquilo que precisava fazer. Isso mostra como que é perigoso a questão da preguiça e do ócio. Como é que eu preciso vigiar, eu como um espírito inferior, detalhe do meu dia. Porque uma indisposição que o meu organismo possa sentir, uma fraqueza, um cansaço, eu preciso me auxiliar para que eu consiga dar sequência ao trabalho que me compete, mas sem cair no enlameio da preguiça. Da paralisia, que aquilo vai tentar me levar. Então isso mostra como que é tênue esse fio e como nós precisamos vigiar e orar quando se fala de semear. Porque como esse trabalhador da terra, esse agricultor que Jesus fala, que saiu a semear, eu preciso sair de tudo que significa comodidade e paralisia para mim. E tudo que alimente a minha preguiça. Até mesmo o tempo que eu durmo. É curioso porque acontece de eu deitar e de manhã, quando eu acordo, eu ter o desejo de ficar mais um pouco na cama quando eu posso, porque para o trabalho eu acordo 5 da manhã todo dia, por volta desse horário. Mas quando é possível que no dia seguinte eu não vou ao trabalho, seja num sábado, num dia de folga, e ao acordar eu desejo ficar mais um pouco na cama, algo me instiga a levantar. Existe uma força que não me deixa continuar ali na cama. E eu começo a ser assodada por uma vibração
e percebo, já sei que é para eu sair do meu comodismo de querer dormir um pouquinho mais e levantar para o que me compete. Mas veja, é um cuidado de minuto a minuto. Porque, como espírito inferior, a minha preguiça, o meu desejo de ficar mais naquela cama quentinha, o meu desejo de atender o que é mais prático para mim, o que é mais fácil, vai gritar de momento a momento. E aqui é possível fazer esse paralelismo com o amparo, a ajuda espiritual que verte para quem necessite e precise dele no mundo. E essa ajuda é sabedor que nós aqui necessitamos muito. Seja porque ainda estamos no mundo de expiação e de prova, seja porque ainda somos espíritos e almas encarnadas em condição complicada de reajuste, de acerto de conta com a própria consciência, onde está cravada a palavra do Cristo, a lei divina. E essa gleba, esse terrilho de plantar, de semear, é como se fosse o coração de cada qual de nós, o interior, em que vai haver aquele que está habilitado, que está aberto para receber a verdade, a orientação dadivosa, como um solo, um trato de terra que foi tratorizado e preparado rudemente pela experiência, pela vivência diária. Enquanto que vai ter aquele que vai ser como um despenhadeiro, um vale aprazível, tendendo a essa acomodação, que pode até perceber que precisa, desejar buscar, estar tentando encontrar, mas ainda está inculta, despreparado, inçado, cravado de pedregulho, de erva agressiva, contundente, descalracho, de sujeira impeditiva. Mas seja lá como aqui, todos vão necessitar e carecer de amparo, compreensão, ajuda, atenção e apoio. E o outro na minha vida é alguém que eu não preciso preocupar com aquilo que faz e conduz, senão apenas para auxiliar e ajudar. E nós temos esse caminho de esmiuçar alguma situação do meu lado, às vezes até estacionar numa perquisição infrutífera, redundar numa fofoca, que é um desserviço, uma degeneração do meu padrão vibratório, uma calúnia. E nós, ainda como espíritos que lamentamos, às vezes é comum você chegar num ambiente em que alguém pode estar sendo alvo do mal da calúnia, e é preciso interceptar isso,
levantar a qualidade que o outro traz. Valorizar isso. Porque essa valoração, ela diz do lado bom que todos temos, que precisa ser valorado. Visto que Jesus, ele vai me identificar não pelo que eu observo, por uma suposta análise que eu faça do meu entorno, por conclusão racional que tiro de um furacão que aconteceu nos Estados Unidos. Mas por aquilo que eu sou capaz de fazer em auxílio na direção do meu entorno. Conforme André Luiz vai dizer no livro Espírito da Verdade, capítulo 55. Assim é que, igualmente, a prece é um auxílio poderoso a verter na direção do outro. Conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 18, que o espírito sofredor, ignorante, vicioso e que ainda está na vibração umbralina, seja trevosa ou abissal, subcrostal, são realidades tremendas ainda do orbe inferior. Ele reclama, necessita da oração, da prece. E essa vibração na direção dele é proveitosa, feliz, imperiosa, porque quando ele percebe que tem alguém que se preocupa com ele, que pensa nele, que vibra positivo na direção dele, ele vai se perceber menos soletudado, abandonado e menos infeliz, desditoso. E aqui vai aclarar de uma ação incisiva que a prece consegue realizar, que é reanimar ele, tirá-lo da prostração, incutir, gemar o desejo de se elevar e eterizar pelo arrependimento, pela análise do que precisa fazer para sair do que está, pela reparação. E isso pode ter o efeito de desviar dele e de fazer ele mudar a rota de um mau pensamento, de uma intenção criminosa, de uma vingança, de uma reza enfeixada na vindita, na perseguição a alguém. Na tentativa de obsedar algum encarnado ou desencarnado mesmo, de se viciar, de vampirizar, de subjugar, de fascinar. Daí que essa vibração da oração pode desviar ele desse intento e elevar o desejo dele para uma condição melhor, menos complicada perante a própria consciência. É por isso que a oração, e aqui entra o Evangelho no Lar Diário, o copo de água fluidificado, que eu ponho um pouco no filtro ou numa jarrinha d'água,
que existe aquele modelo que acopla na torneira de filtragem de água. Ali não tem como você pôr um pouquinho d'água do seu copo ali, ou aquele direto na parede. Mas daí eu posso deixar uma jarrinha com um pouco d'água e ali eu ponho um pouco daquela água que foi frutificada por Jesus. E quando eu for beber a água, eu pingo um pouco daquela água da jarra que vai frutificar o copo de água que eu tenho pegado desse filtro acoplado. Porque o Espírito de Verdade vem aclarar que no Evangelho no Lar Diário é feita a fluidificação da água, que é preparada para quem está ali, que venha beber daquela água. E não é necessário eu encher o copo só daquela água, uma gota que eu ponho dela, no filtro, ou numa jarra, numa garrafinha de água que levo comigo. Desde que eu não deixe a água que está ali acabar, aquela gota fluidifica a água que eu venha colocar ali. O passe à distância, a rede oracional. Isso não só alivia, refrigera, como abrevia, enfraquece o sofrimento desse espírito e dessa alma. E isso é uma semente que planto. Porque quando eu direciono uma prece a alguém, quando eu elevo o pensamento por aquele que precisa dessa mentalização, é uma diretiva que o outro pode receber de uma mudança de caminho, de uma destinação mais limpa, mais nobre. De renovação da esperança, de desejo, de em busca da reparação, que vai passar pela expiação antes, subsequente reparação, resolver a situação. E essa ação vai talhar mais força no outro, vai encher o pote dele num caminho áspero do atalho impiedoso. Fé amplia como cetro. Um puro sangue titânico de vontade faz ele entrever aquilo que é mentira na sua vida, que é dolo, que é engano. Ele entra numa sede de recuperação, recebe um auxílio numa luta acerba e passa a divisar melhor o que ocorre consigo. É daí que aceita uma ajuda para ser recambiado de um local que ele estava tentando obsedar alguém, e ele resolve que não quer mais aquilo e aceita um tratamento para ir para outro local, para mudar de vida, para fazer um caminho diferente dali para frente, no passo a passo. Incute nele a lapidação de uma vibração, um impelimento ao bem, um desejo de se tornar útil, à medida que ele vai vivendo esse despertamento. E ele sai do desleixo moral.
que vai dizer de um grito seco, de um litígio mudo que ele possa viver. Visto que quando o outro chega a verbalizar uma necessidade de auxílio, ele já deu algum passo importante. Precisa estar atento para aquele que silencia e emite esse vocifero surdo, mudo, que vai dizer de uma necessidade, uma imperiosidade de socorro, que ele não dá conta de colocar para fora. Daí a prece, na mentalização do sofredor, tem esse efeito beneplácito, porque vai alcançá-lo, mesmo que ele não consiga verbalizar o que precisa. Buscar essa vibração, essa suavização dessa chapa tirintando na chama do tormento que o suplicia, mas ele vai ser alcançado pelo alívio. E à medida que eu me engajo num trabalho nobre, até aquilo que eu não sei que eu preciso vem ao meu encontro. À medida que eu vou, como é orientado aqui por Emmanuel, esquecendo de mim para auxiliar o meu entorno, dada a situação que vivia, que precisava de uma intervenção que eu nem havia passado pela minha consciência, aquilo já dissolve. Porque o trabalho nobre tem esse efeito salutar, primeiramente, para quem realiza. E vai auxiliar para que o outro não resvale no novo débito, desatrela ao baixo nível energético, degenerência, desemaranha do quinquilho, da futilidade, do ponto de vista cego, da experiência de subnível. E conforme esse espírito tenha demandado o túmulo para ir para o astral, estava encarnado e foi para lá, ele demanda e rasga uma nova realidade para aclarar, para se explicar. Daí que a oração pelo outro tira ele de uma desesperação, de uma delinquência, para ele ter condição de organizar a própria ideia e lembrar da própria prece, do local que vai poder ajudá-lo para ele ir até lá, que é uma boa lembrança salutar que vem a ele. E chega ao ponto de desejar consertar e refazer valoroso o dano que haja causado. E pode ser que esse espírito se demore no berço familiar, onde vivia enquanto encarnado, até mesmo na raia de obsedar alguém ali. Porque existe aquela separação que é dolorosa e que, inclusive, o fato de eu procurar aqui me ocupar de algo que aquele que foi se alegraria que eu fizesse. Há inúmero exemplo de quem ficou iniciar uma obra assistencial,
em homenagem a quem foi, que vai fortalecer esse sustentáculo que passa a ser para quem foi. Da mesma forma, pode acontecer de aquele que foi permanecer naquele ambiente, mas numa relação de obsessão, de acompliciamento na delinquência, de prejuízo mútuo. E quando o despertamento ocorre, esse espírito, ele vai desejar sair disso. Às vezes já estava ali há muito tempo naquele ambiente, causando problema, e pode ser remanejado dali. Quando existe essa prece que alcança, principalmente quando esse lar reza, tem fé. Mas em considerando aquele que não despertou para isso, a minha oração aqui pode auxiliar o outro, às vezes quilômetros de distância, receber essa luz, que vai passar pela minha fé, pelo meu fervor e pela minha moral. Porque se eu só abro a boca para rezar e não vivo consoante isso, como Kardec vai dizer, é uma palavra como qualquer outra. Se perde no vento e é inutilizada. Só vai ter um efeito salutar quando proferido por alguém que busque viver aquilo que ora. E se eu procuro fazer um auxílio sem autoridade moral, é leviandade da minha parte. Por isso que só vai ter influência o que eu falo sobre um espírito imperfeito e sofredor, se eu, pela minha virtude que procuro talhar no meu golpe de esforço, tenho autoridade moral. Senão vai ser uma palavra a esmo. E mesmo uma oração que é poderosa per si, pela ação do Cristo, que se compadece da minha fraqueza, isso vai se tornar inofensivo no meu lábio, na minha mão, que estou me servindo disso. Pela minha capacidade, pela minha lama moral, de manejar, de manobrar isso. E reverbera na infrutilidade da minha tentativa. Que recai sobre mim. Por isso que a paciência, a perseverança e o esforço nobre vai abrir esse caminho.